Olá, querido amigo, hoje estou aqui com o professor David, mais uma vez, uma alegria, vocês já o conhecem. Vamos falar sobre essa lição aqui, a lição de Isaías, uma lição poderosa. O professor vai nos ajudar hoje a entender um pouquinho melhor essa lição, a número 6, Brincando de Deus. Olha que título profundo. Hein, professor David, vamos orar um pouco? Vamos sim. Santo Deus e Pai eterno que está no céu, quero te pedir nesse momento que o Senhor abençoe o professor David, dê a ele sabedoria, que o teu Espírito Santo unja os lábios, Amém. que o seu Espírito Santo esteja sobre ele, para que ele explane da melhor maneira possível, se lembre de tudo aquilo que já viu na lição, ou até um conhecimento extra que ele tenha, que ele possa se lembrar e explanar aos nossos ouvintes, de modo que o coração daqueles que assistem possa ser edificado, possa ser tocado e possa ser o nome de nosso Senhor Jesus Cristo glorificado aqui. Amém. É no doce nome de Jesus que pedimos essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, professor. Brincando de Deus. É profundo esse título, professor. E quando a gente a gente vai lendo a lição, eu acho que uma palavra que fecha com isso aqui, né, que a gente vai estar explanando dentro de toda a lição, é o orgulho, né? Sim. Hoje, e como no passado também, muitas pessoas têm brincado de Deus. Sim. Lá no passado a gente tem experiências, né, de pessoas que brincaram de ser Deus. Sim. E o fim não foi legal. Uhum. E para nós hoje essa lição ela vem como um alerta, para que a gente possa entender quem somos nós nesse momento que estamos vivendo, quem somos nós perante Deus. Né? E a gente começa, né, como verso para memorizar, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse verso de Isaías 25:9 é a maior esperança que nós como cristãos devemos ter. Mas nesse verso ele também mostra ali uma humildade de alguém que espera alguém que é muito maior. Né? E esse dia aqui, eu espero que eu, você e todos que nos assistem possam estar ali em pé, aguardando esse momento do encontro com o Senhor Jesus. Né? Muito bom. Professor, o senhor entrou aí no ponto certo. Como podemos lidar com arrogância e orgulho, professor, nesse contexto de sábado? Eu acho que a primeira coisa é nós reconhecermos quem somos. Eu preciso entender que eu não sou melhor do que você. Eu preciso entender que existe um ser muito superior a mim, que é aquele que me dá o despertar de cada manhã, é aquele que me propicia o meu alimento, é aquele que cuida da minha família. Então eu preciso entender que eu não sou nada. Eu simplesmente sou um ser humano que preciso de um Deus para que os meus passos nessa terra sejam guiados de acordo com Ele. Amém. A partir do momento que eu tenho esse sentimento de que não sou nada, eu começo a olhar para Deus realmente como Deus é. Deus. Amém. Professor, antes de avançarmos para domingo, o senhor gostaria de citar algum ponto importante de sábado? Eu acho que aqui no sábado eu falo o seguinte, no penúltimo parágrafo falo o seguinte: desde que o pecado nasceu no coração de um anjo poderoso, o orgulho não respeita os limites da realidade. Esse problema é visto da pior maneira possível nos que nutrem o orgulho espiritual, uma característica bastante lamentável em seres tão corrompidos, cuja salvação pode apenas ser encontrada nas obras de outro em seu favor. E infelizmente a gente olha para dentro da igreja pessoas com essa postura. Pessoas que são tão santas que começam a olhar o erro dos outros e começam a acusar as outras pessoas. Sim. E a gente precisa ter muito claro que esse sentimento ele não parte do Senhor. Lá no passado, e a gente vai escorrer um pouquinho sobre esse fato, né, de Satanás ali, do orgulho que preenche o coração e todas as situações que aconteceram, a gente como ser humano, como servos de Deus, precisamos nos desviar disso. Precisamos ter uma vida íntegra, uma vida de comunhão. Para que, eu sou adventista do sétimo dia, então só eu vou para o céu, os outros não vão. E isso lá no passado já foi falado. Sim. Mas dentro da igreja hoje, não, eu sou ancião, eu sou o pastor, não importa. Eu sou um pecador, tanto quanto os outros. Sim. Eu preciso olhar para mim com essa consciência de que eu não sou nada. Verdade. Podemos avançar para domingo, pastor? Com certeza. Professor.
Sentença contra as nações. Aqui tem um título de Sentença contra as nações. Isaías capítulo 13. Por que Deus está virado contra as nações, professor? Eu acho que a gente vai, ao estudar a Bíblia, a gente vê o amor de Deus fazendo de tudo para resgatar os seus filhos. E devido a esse amor ser tão grande, e quando Deus percebe que o seu povo está tão distante dele, ele permite que coisas ruins aconteçam com o seu povo. E eu queria destacar aqui o verso 14 e o 14 a 16. Vamos dar uma lidinha? Sim, vamos lá. 14 a 16. Você, amigo em casa, pode abrir sua Bíblia em Isaías, verso 14. Capítulo 14. Nós o capítulo 13, verso 14 a 16. Sim, capítulo 13, verso 14 a 16, conforme o professor disse. E esse verso, a gente, ao ler, a gente vê é triste, infelizmente, o povo de Deus ter tido que passar por isso, né? Sim. E a gente lê assim, 13, 14 a 16, nós lemos. Portanto, farei estremecer os céus e a terra, será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos. E aqui eu queria só dar uma paradinha. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, quando a gente lê assim, o dia da ira do Senhor, é algo muito pesado e é algo que não combina com Deus, né? Mas vamos entender um pouco mais. A ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor, cada um será como a gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada e sua mulher violada. Nossa, é terrível isso. Isso é muito terrível, isso é muito pesado. Agora, um Deus que ama, um Deus que fez tudo para salvar Israel, ter que falar, olha, vocês vão passar por isso. E infelizmente, mesmo através desses conselhos que Deus foi usando ali o profeta para dar, o seu povo continuava em rebelião. Terrível. É muito triste. E quando a gente vai discorrendo no capítulo, a gente vai vendo que tudo vai acontecendo. Nações pagãs que não têm o Deus verdadeiro vão lá e investem contra Israel e ali saem vitoriosos, porque o povo não aceitou. E aí eu quero trazer isso para a nossa vida hoje. Sim. Hoje nós temos o conselho de Deus ande nos meus caminhos. Se você andar nos meus caminhos, eu cuidarei de você, eu cuidarei da sua casa. E será que estamos andando hoje no caminho do Senhor? E ao olhar para a minha vida, eu preciso fazer uma análise. Puxa vida, será que eu estou gastando mais tempo com Deus ou mais tempo com as coisas do mundo? Será que eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com a minha vontade? Sim. Né? Então, nós vamos vendo durante a Bíblia que existem diversas profecias que ela era condicional. E essa era mais uma. Só que para nós hoje, também as coisas que Deus para nós é condicional. Olha, anda comigo. Anda comigo, que mesmo você passar pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Agora, nós precisamos viver de uma forma diferente para que essas maleficências que tem trazido, que o Satanás tem trazido sobre o mundo, não caiam sobre nós. Sim. E só há um jeito, né? Eu estar debaixo das asas do Senhor. Sem dúvida. Professor, parece que pela sua analogia bíblica que o senhor faz aqui, eu vejo que da mesmo modo que Deus agiu com nações, age na nossa vida hoje individualmente. Com certeza. Então quer dizer, se lá a nação pagã foi usada para disciplinar um povo de Deus que o conhecia, então se eu que sou conhecedor da verdade do Evangelho, me desvio dela, das práticas verdadeiras, posso ser punido até por um estranho que não conhece a verdade. Sim, eu gostaria de fazer uma analogia a isso também. É o seguinte, imagina, a nossa rodovia aqui até Maringá, né? 110 km por hora. Se eu for daqui até lá 110 por hora, tá tudo certo. Perfeito. Mas se eu desobedecer essa velocidade e eu andar a 120, 130, tá sujeito a um radar. Eu serei punido. Sim. Então, do mesmo jeito, Deus nos deu um manual de como que eu devo viver. Se eu viver fora desse manual, coisas ruins vão acontecer comigo, mesmo por pessoas ímpias. E é interessante que assim, eu preciso entender que quando isso acontece, muitas vezes Deus permitindo que o mal chegue à minha casa para que eu volte os meus olhos para Ele e assim Ele possa me alcançar. Fantástico. Então, isso é algo extremamente importante e serve para nós hoje.
Só que mesmo tendo essa situação trágica, vamos usar aqui o exemplo de Israel, Claro. eu queria ir agora ao verso 19 a 22, Fica à vontade. que aí a gente lê assim, ó. 22. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Mesmo Babilônia vindo ali com tanto poder para atacar e destruir o povo de Israel, e a gente, ao ler a história, a gente sabe, tem conhecimento que Israel foi cativo para a Babilônia. Assim, a nação mais forte, quando a gente vai lá para Daniel, a descrição de Babilônia, né, cabeça de ouro, assim, o reino mais poderoso caiu, porque mesmo quando os ímpios têm poder sobre nós, mas o controle de toda a história, o controle da nossa vida está na mão do Senhor. Sem dúvida. Professor, o senhor acha que poderíamos avançar aqui para a lição de segundo? Podemos sim, claro. A decadência da Grande Babilônia. Continuando nesse assunto, é interessante que o profeta Isaías está falando da decadência de Babilônia. Parece que Jeremias também comenta alguma coisa sobre esse cativeiro. E aí quando a gente vai lá no livro de Daniel, a gente encontra tudo isso, né? Encontra lá Nabucodonosor invadindo, o sonho da estátua de Nabucodonosor, a queda. E aí é interessante que quando a gente vai para Nabucodonosor, né? A gente vê que ele foi muito grande. Quando o orgulho enche o seu coração, e aí a gente vê na Bíblia que ele torna-se um animal. Mas eu queria destacar o ponto realmente que é a queda definitiva de Babilônia, que a gente encontra isso lá no capítulo 5, do verso 1 ao 6. Primeiro assim, ali a gente, no contexto, né, o rei ali faz aquela festa, sim, manda trazer os utensílios da casa de Deus, sim, né, Belsazar, é isso, o rei Belsazar, mas assim, uma atitude de total afronta ao Senhor. Sim. Porque você vê que até ali Babilônia, Nabucodonosor viveu ali, entendeu, reconheceu quem era Deus. Sim. O Belsazar sabia quem era Deus. Ele vivenciou tudo aquilo. Ele viu de perto tudo o que aconteceu com Nabucodonosor. Exatamente. E nesse momento, então, no meio de festa ali, com as mulheres, com seus amigos, ele falou, não, vamos trazer as coisas de Deus. E ele sabia que aquilo era especial. Exatamente. E aí isso tem um grande alerta para nós. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. O que é de Deus é de Deus. O que é do mundo é do mundo. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm brincado com as coisas de Deus, brincado com o próprio nome de Deus. Sim. Né? Então a gente precisa entender que com Deus não se brinca. Sim. E aí eu queria ir lá no verso 26 a 28, que é de Daniel, claro, que é o momento ali capítulo 5, isso, capítulo 5, verso 23, melhor, depois 26 a 28. Okay. E aqui nós vamos ver uma triste realidade que foi para eles, mas pode ser uma triste realidade de nossa. Capítulo 5, lê para nós, Robson, verso 23. Claro. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança, e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Imagina uma nação que era praticamente indestrutível, com muros poderosos. Sim. Chega nesse momento. Agora, nessa escrita que a mão aparece ali e faz, pesado foste e achado em falta. Querido amigo, se teu nome passasse hoje ali no juízo ali do Senhor, como seria? Será que essa frase seria para mim? Será que essa frase seria para você? Sim. Pesado foste e achado em falta? Sim. Se nós formos pesados e achados em falta, infelizmente perderemos o reino do céu. Infelizmente, muitos que naquele momento foram achados em falta,
receberão algo que não foi dado para nós, foi dado para Satanás, que é a morte eterna. Então nós precisamos, enquanto estamos vivos, enquanto Deus está nos dando essa possibilidade de vida, a gente precisa buscar constantemente estar vivenciando a presença de Deus e vivendo isso. Imagina, pesado fosse e achado em falta. Terrível. Terrível. E aí, achado em falta, se eu for pesado, mas achado tudo certo, aí tudo bem, o problema é achado em falta. Aí nós não... É algo que Deus não fez para mim nem para você, nem para você que nos acompanha. Sim. A lição fala o seguinte aqui, ó. Em 198 depois de Cristo, o Romano VII Severo encontrou Babilônia completamente deserta. Portanto, a grande cidade determinou abandonada. Hoje, alguns moradores iraquianos moram em partes do antigo local, mas não reconstruíram a cidade. A profecia diz que nada se habitaria ali, né? Exatamente. E realmente nada, não existe mais essa Eu me lembro que não tem muitos anos atrás, o então ditador iraquiano chamado Saddam Hussein, que foi enforcado pelos Estados Unidos, ele tinha um projeto de reconstruir a Babilônia. E ele se dizia neto, parente de Nabucodonosor, ele se dizia, parece que ele tinha alguma coisa da árvore genealógica lá. E parece que quando começou a guerra, os B-52, em vez de bombardear logo Bagdá, bombardearam o sítio arqueológico de Babilônia. Você vê, quando Deus fala, Deus cumpre. Deus cumpre. Outra situação. Mas aí na Bíblia a gente leu aqui algo bem interessante. Aqui falando o seguinte: o tempo do juízo é chamado de o dia do Senhor. O dia do Senhor. Só que o detalhe, para nós que aguardamos o Senhor, também não temos o dia do Senhor? Sim. É o dia que a gente espera encontrar o Senhor, naquele dia onde Deus vai fazer justiça? Sim. Querido amigo, qual vai ser, no dia do Senhor para você, vai ser o dia da salvação ou da destruição? Professor, deixa eu te perguntar também. Aqui está falando sobre estrelas, sol, lua, céu, terra. E aí em Isaías lá fala alguma coisa, né, sobre isso, né? Isaías está falando sobre isso. Mas eu me lembro que lá em Mateus 24, verso 19, fala de estrela, estrela caindo do céu, sol e lua escurecendo. O que será que é isso? Tem uma relação? Sim, essa relação. Aqui, o que a gente está lendo aqui, era algo específico para Babilônia, cidade. Sim. Esses eventos que você fala ali, no capítulo 24, da descrição dos eventos finais, ali mostra a brevidade de Jesus. Sim. Nós todos sabemos que houve a queda das estrelas que já tivemos o sol escurecendo. Então tudo isso aí foram profecias que já se cumpriram, que era nos avisando o tempo do fim. E quando tudo isso aconteceu no século passado, ou seja, hoje, está muito mais próximo de encontrar o Verdade. Eu tomei a liberdade de anotar umas datas. Sim. Aqui. Estrelas caindo do céu. Dia 13 de 11 de 1833. Sol e Lua. Esse evento ele acontece então ali na cidade da Nova Inglaterra, né? A questão da chuva de estrelas, que foram assim milhares e milhares por horas caindo ali os meteoros, aí foi algo assim fora do normal, né? Foi algo assim incrível, ficou na história, né? Marcado. E está registrado, né? Sol e Lua escurecendo dia 19 de 5 de 1780. Isso. Dizem que nesse evento, durante o dia, o sol ficou tão escuro que os animais, né, a galinha voltou para o seu poleiro, você botava a mão na frente, você não conseguia enxergar. Então, não foi um mero eclipse solar, não, foi uma escuridão semelhante, ao que acontece lá no passado, nas pragas contra o Egito, né? Sim, fantástico. Professor, o senhor tem algum ponto de segunda-feira? Podemos avançar? Podemos avançar. Terça-feira. A queda do rei do monte. Isaías 14. Aqui ela faz uma referência no capítulo 14, principalmente no verso 13 a 16. Ela é uma referência para a Babilônia. Sim. Mas essa é uma referência a alguém maior que Babilônia. Vamos ler? Vamos. É o capítulo... capítulo 14, 13 a 16. 13 a 16. Capítulo 14, versos 13... a 16. 12 a 16, não seria? Isso. Ah, sim. Aqui, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã,
Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, contudo será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fintar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Acho que é essa referência. É sobre a Babilônia? Parece que tem duas referências aqui, professor. Eu imagino, né? Será que estou certo? Tá certo. Aqui a gente não tem algo falando para Babilônia, mas aqui tem algo falando de Lúcifer, que acontece lá no passado. Sim. Então, quando nasce o orgulho no coração de Lúcifer, olha aonde ele foi. Eu vou subir acima das estrelas, vou estar acima do trono de Deus. A arrogância que é um ser criado, pode ser tão... Como pode, né? Algo assim... Ele tem uma ideia tão grande do poder que ele tinha. O orgulho precede a queda, né? O orgulho precede a queda. E assim, é algo triste, porque infelizmente hoje muitos têm esse sentimento de orgulho. Não, eu estou acima de tudo e de todos. E qual é o final de Lúcifer? Ele vai ser lançado no mais fundo do abismo, ele será destruído, de acordo com todos aqueles que o seguiram. Eu quero ler para a gente aqui algo que está no livro Parábolas de Jesus, na página 154, falando sobre, quando ele está falando sobre o orgulho. Olha que pesado. Fala o seguinte, ó: nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, o orgulho é o que menos incute esperança. Ou seja, as pessoas que são cheias de orgulho, é impossível Deus alcançá-las, porque elas não precisam de mais nada. Professor, posso te fazer uma pergunta? Essa questão do orgulho, tem pessoas que têm orgulhos muitas vezes do trabalho, orgulho do objeto que conquistou, mas tem um orgulho, professor, que eu queria te perguntar, é o intelectual que é o problema? Eu acho um orgulho intelectual. É a consciência do eu posso, eu faço, eu aconteço. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Por exemplo, olha, eu posso ter um orgulho assim, puxa vida, eu estudei, eu me preparei, eu tenho uma boa casa, mas é algo assim, só para mim. Eu não preciso usar isso para ser melhor do que os outros, sabe? Seria o orgulho, seria a alegria de possuir algo. Essa semana, professor, eu falava com o pastor Itaniel Silva por telefone, e aí eu disse para ele: não, eu estou falando com o senhor porque o senhor é muito sábio. Aí ele me falou assim: não, é Deus quem dá a sabedoria. Será que isso é uma atitude humilde? Com certeza, com certeza. Então, vou usar aqui a questão por exemplo, Daniel quando vai revelar os sonhos, José quando vai revelar os sonhos. Então assim, não é dele, não, olha, eu vou orar a Deus e Deus vai revelar. Então assim, eu sou usado por Deus para fazer algo. A partir do momento que eu acho que eu sou capaz de fazer qualquer coisa, esse é o problema. Então, nós precisamos partir desse ponto de humildade. Eu sou alguém porque Deus me capacita para tal. Vou usar a minha profissão, eu sou o melhor diretor desse. Não, está errado. Nós somos aquilo que Deus permite que eu seja. Então, quando Lúcifer tem essa ideia de eu vou além de Deus... Eu faço, eu posso, eu tomo, eu sento lá em cima, eu sou o Criador. Nós temos aí pessoas que têm tanta capacidade intelectual, mas são pessoas humildes, sabe? A postura deles é uma postura de servidão, é uma postura de que está sempre aprendendo. Quem é cheio de orgulho, para ele já chegou no ápice que ele não aprende mais nada, não precisa aprender mais nada, ele já sabe de tudo. E isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Sim. Né? E para nós cristãos, nós não podemos jamais deixar esse sentimento entrar em nosso coração. Sabe, professor, parece que eu já vi na igreja, eu acho que qualquer comunidade, não só na nossa, né, mas eu pego a nossa como exemplo. Eu já vi as pessoas serem disciplinadas por um pecado visível, assim, da tábua dos 10 mandamentos, ou adultério, ou qualquer coisa do tipo, mas eu nunca vi: olha, meu amigo, você vai pegar 6 meses porque você é muito orgulhoso. Não.
E assim, é algo que a gente não vai, infelizmente, né? Mas o orgulho vai tirar muita gente do céu. Muita gente do céu, inclusive líderes da nossa igreja. Então assim, muitas pessoas vão perder o céu pelo orgulho. Lá na lição, Sim. na parte, no meio dela, fala o seguinte: assim como em Isaías 14, Ezequiel 28 identifica a audaciosa arrogância com o governante de uma cidade, a descrição desse texto também ultrapassa a de um monarca terrestre, e a mira de Deus fica mais nítida. O orgulho soberano estava no jardim do Éden, que é isso que nós destacamos. Então assim, Satanás estava usando esses administradores humanos para levar aquilo que é dele, que é a sua essência, que é o orgulho, né? A partir do momento que nós deixamos Deus transformar a nossa vida, então a mira de Deus, em relação a isso, ela não está para nós, ela está para o nosso arqui-inimigo, né? Então assim, nós temos hoje condições de viver diferente. Lá no Éden, Satanás, quando viu Adão e Eva sendo tão bem cuidados por Deus, aquilo ali lhe trouxe muito ódio. Infelizmente hoje, quando alguns percebem que outros estão tendo sucesso, o seu coração também se enche de ódio por aquelas pessoas. Ah, mas eu faço também, eu também posso, eu sou melhor. Então assim, esse sentimento ele é muito mau, e a gente não pode jamais deixar que esse sentimento invada o nosso coração. Sim. Professor, podemos avançar para a quarta? Tem algum ponto? Não, acho que a gente pode ir para a quarta sim. Quarta-feira está bem interessante. Tá, a porta do céu. Eu lembro aqui daquele encontro lá com o indivíduo que pecou, que roubou a primogenitura, e depois ele botou o nome do lugar de Betel. Interessante que ali a gente vai vendo esse momento ali que Jacó foge, né? E ele vai caminhando ali no meio do deserto, até que ele chega daquele determinado local, ele encontra uma pedra, põe a sua cabeça, ele deita e começa a sonhar, e ele vê então aquela escada que vem do céu para a terra, e ele vê os anjos subindo e descendo. Olha que interessante, na lição fala o seguinte, que Babilônia, na língua babilônica, o nome é Babili, que significa a porta dos deuses, referindo-se ao local de acesso ao reino divino. Compare com Gênesis 11, em que as pessoas construíram a Torre de Babel. Então é a mesma raiz. Só que quando a gente vai para Jacó, e ali, ao acordar do sonho em que viu a escada que ligava a terra ao céu, Jacó disse: esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A casa de Deus é a porta dos céus, isto é, o caminho de acesso ao reino divino. Jacó chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Então a gente vai vendo aqui um lugar que é a casa de Deus, um lugar que dá o acesso ao céu, e um outro, né, o reino terreno, que ele vem por uma contrafação. Totalmente, e em estruturas feitas por mãos humanas. Né? E a gente precisa buscar muito esse entendimento. Onde é que eu vou buscar o Senhor? Eu vou pela escada feita por Deus, ou eu vou pelas estruturas feitas por homens? Sim. Então a gente precisa muito desse entendimento, que eu preciso buscar constantemente a porta do céu. Mas eu queria voltar um pouquinho aí, claro, em Apocalipse. Vamos. Vamos lá então. Agora ali que o senhor vai entrar no ponto certo. Nem preciso perguntar, pode ir, professor. E aqui na lição de quarta-feira a gente vê ali a lição discorre dentro de Apocalipse capítulo 12, né? Eu queria que a gente desse uma passadinha no capítulo 12 de Apocalipse, que é algo que vamos lá. É muito importante, né? Sim, último livro da Bíblia, queridos amigos, capítulo número 12. Isso. E assim, Apocalipse, infelizmente, é um livro muito importante, mas é um livro onde muitas pessoas têm medo de ler, inclusive alguns adventistas. Sim, é verdadeiro. Né? Essa é algo que foi colocado lá no passado, né? É um livro que ninguém conseguia entender nada, e a gente precisa entender que Apocalipse, a tradução é revelação. Revelação de Deus. É um dos livros mais importantes que nós temos que estudar. Nos tempos de hoje, amigo, nós precisamos gastar muito tempo estudando Apocalipse e Daniel. Sim. Esses dois livros vão nos dar tudo que a gente precisa saber para os últimos dias dessa terra. Mas aqui no capítulo 12 nós vamos no verso... vamos ao verso 6. Verso 6, isso, ok.
Verso 6. Ou melhor, vamos fazer diferente? Vamos mais. Esse verso é lindo isso aqui, né? Vamos lá então, do verso 1 em diante. Tá. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol. Sim. Na Bíblia, quando a gente tem essa referência, quando é na parte de profecia, Sim. então mulher representa igreja, ok? Ok. Vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Então vamos lá. Uma mulher vestida de sol. Que sol que é esse? Né, Robson? Esse é o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus. É Jesus, né? E a lua debaixo do céu. O que é essa lua debaixo do céu? É o evangelho de Jesus que tem lá no Velho Testamento, né? Então, você vê que a igreja, a mulher que é a igreja, que ela tem ali, ela é coberta com a luz de Cristo, e tem aquele evangelho que já vem lá desde o passado, que vai conduzindo a história dessa terra, né? Fantástico. E uma coroa de 12 estrelas. Então, 12 na Bíblia ele é um sinônimo É um sinônimo de igreja, por exemplo, 12 tribos, 12 discípulos. Isso, mas ela é de totalidade. De totalidade. Então, assim, é uma perfeição. Então, assim, 12 igrejas, 12 tribos. Então, assim, 12 discípulos. 12 discípulos. Então, assim, é uma referência do completo. E aí a gente vai vendo, então, né, com 12 estrelas, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também, vamos continuar. Claro. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Então aqui, desses 10 chifres são ali 10 reis, é isso? É isso, Robson? Sim. E 10 chifres, 10 Sim. E 7... São 10 reinos, 10 reinos. Isso. 7 cabeças são 7 montanhas. Isso, tá? Mas nós vamos entrar nesse detalhe. Tá bom. Vamos em frente. Tá legal. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, esse dragão, esse animal aqui que arrasta a terça parte do céu, é o próprio Satanás, onde ele traz ali a terça parte dos anjos do céu. E aqui eu preciso parar um pouquinho, Robson. Claro. Infelizmente, algumas pessoas hoje brincam de ser cristãos. Sim. Né? Só que Satanás ele não brinca de ser Satanás. Não. O negócio é sério. É muito sério. E alguns falam, mas eu conheço a Bíblia. Não tem problema. Ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos do céu. Imagina, aqueles seres que estavam ali constantemente adorando a Deus, ele foi capaz de enganá-los. Agora imagina o que ele é capaz de fazer comigo e com você, se nós baixarmos a guarda. Sem dúvida. E eu ainda fico mais preocupado, professor, quando eu vejo que ele é derrotado e não desiste. Exatamente. A sua perseverança é tremenda. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Que filho que é esse? Jesus. Jesus Cristo. Então aqui é o momento ali onde Jesus nasce e Satanás usa ali Herodes para matá-lo. Então assim, hoje a gente precisa entender que as ações que acontecem no mundo físico, por trás do mundo espiritual, no mundo cósmico, então está acontecendo a grande guerra. Sim. Então Satanás, então, ele utilizou nesse momento ali Herodes para destruir, para matar a Jesus. Lá no passado ele usa aqueles reis de Babilônia, da Síria, também para atacar o seu povo. E agora no final ele também vai continuar usando pessoas para destruir os filhos de Deus. Então aqui acontece o momento ali dele tentar matar Jesus, e graças ao cuidado de Deus ele não consegue. Sim. E aí a gente continua. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, aqui já fala ali, depois que Jesus faz o sacrifício, morre e volta para o céu, e continua. A mulher, porém, então a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem. Por 1260 dias ou anos? Por 1260 dias. Profeticamente, dias são anos, então por 1260 anos. Esse foi o tempo dessa perseguição, dessa caça do dragão à mulher. Sim. Então, aqui, traduzindo, então é o momento que vem a perseguição para a igreja foge ali daquela região onde eles estavam na Europa, e aí eles vêm para os Estados Unidos, é onde que nasce ali, o deserto absorve essa igreja, né? Mas esse período de 1260 dias, ele é um período que ele já aconteceu.
Esse é um período que ele começa então no ano 538 depois de Cristo e ele vai até o ano 1798 com a prisão de quem, Robson? Papa Pio VI, e parece que ele morre na França, a mando do Napoleão Bonaparte, e General Berthier que o prende. Então o General Berthier prende o Papa Pio XVI? Pio VI. Pio VI, melhor. E olha só, ele ali fica preso. E aqui, quando a gente vai lendo Apocalipse, ali, essa é a ferida de morte que acontece em Roma. Em Roma, ou a besta do mar? A besta, isso. Tá? Então, assim, nós precisamos entender que a Bíblia, ela revela tudo o que vai acontecer. Esse período de perseguição dos 1260 dias, ou 1260 anos, é a fase onde a igreja romana, ela persegue por todo o mundo. E aí temos o período inquisitório, né, que é esse período de 538, com horrores praticados, em que eles tinham o poder de tirar reis, pôr reis. E se o nosso amigo em casa tiver curiosidade, você pode procurar na internet um museu da história da Inquisição e você vai ver horrores, fotos horríveis. Então assim, porque naquela época eles não aceitavam que o ser humano, que o cristão lesse isso aqui. A palavra do Senhor. Muitas pessoas, amigo, morreram por causa da palavra de Deus. Hoje, dificilmente uma casa tem só uma Bíblia. E a pergunta é, temos lido essa Bíblia? Porque lá no passado as pessoas morriam por causa da Bíblia, era algo que era muito caro, mas hoje está tão fácil nas nossas mãos e nós infelizmente estamos vivendo hoje de uma forma muito fria. Lá no passado, quando Satanás matava um cristão, era como se o seu sangue fosse adubo para a terra, e ali brotavam-se muito mais cristãos. Satanás muda seu método de ação, não mata mais ninguém e fala, olha, hoje você pode ir em qualquer igreja, hoje você fica à vontade, fica tranquilo. E essa foi uma grande cartada, porque hoje não tem a perseguição, então hoje eu não preciso me dedicar 100% à Bíblia, quer dizer, eu preciso, mas esse é o pensamento da maioria. Não, eu vou em qualquer igreja, está tudo certo, o que importa é amar a Deus. E não é isso. Uma Bíblia aberta no Salmo 91 não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Se eu tiver sei lá, uma doença grave, um câncer, digamos que existe um remédio 100%, se eu tiver com esse remédio em cima da estante e eu não consumi-lo, não vai adiantar. Eu preciso tomar o remédio para que ele faça efeito na minha vida. Então, a palavra de Deus aberta sem que eu faça uso dela, isso não vai fazer diferença na minha vida. Nenhuma. Então eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso ficar sabendo quais serão os próximos passos do inimigo para que eu possa me precaver, para que eu possa fazer a vontade de Deus e não a vontade do inimigo. Praticar. Professor, perdão. Podemos avançar? Podemos avançar, sim. O título de quinta-feira também é um título muito tremendo, A Vitória Final de Sião. Isaías 24 e 27, aí é o capítulo inteiro. Sim. Mas eu peguei aqui um ponto, um paralelo de Isaías 24 com Apocalipse 20. Será que é possível fazer esse paralelo, professor? É possível, mas eu quero ler antes de fazer esse paralelo. Fica à vontade. No capítulo 24 de Isaías, no verso 5 e 6, a gente lê assim, ó. 24 de Isaías 5 e 6. Isso. Vamos lá, queridos amigos. Você pode abrir sua Bíblia aí, se você tiver essa oportunidade. 24, 5 e 6. Vamos lá, 5 e 6. Fala assim, ó. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. E aqui, querido amigo, a gente precisa ficar um pouco atento para isso. Faz o paralelo, Robson, que você estava querendo chamar, porque a pergunta 6, sim, ela fecha bem em relação a isso que a gente leu. Por exemplo, aqui 20, a prisão de Satanás e os 1000 anos e a primeira ressurreição. Pelo que diz aqui na palavra do Senhor, no último livro da Bíblia, diz que o inimigo ficará preso aqui na terra por ocasião da primeira vinda de Cristo. Os mortos-vivos e salvos em Cristo serão arrebatados. Os mortos salvos em Cristo serão ressuscitados e arrebatados.
Os mortos perdidos permanecerão na sepultura junto com Satanás, mas eles mortos e Satanás isolado por 1000 anos. E parece que aí vem algo diferente, que Deus volta com a Nova Jerusalém e vai acontecer alguma coisa aí. E ali acaba-se tudo. Então olha só, é interessante que ali em Apocalipse, quando se fala caiu a grande Babilônia, Babilônia lá em Apocalipse ela é utilizada como uma bagunça de doutrina, né? Mas ela cai conforme foi lá no passado, ela foi destruída. E essa fala do Robson, que lá, quando chega esse momento lá em Apocalipse, que é o tempo do fim, é o momento do dia do Senhor, onde o Senhor vem fazer, ali vem trazer o resultado dos pecados, né, da terra, dos seres humanos. Então assim, ali depois desse 1000 anos, aí Jesus volta, os salvos viverão eternamente, os ímpios, ali acontece o dia do juízo final. Ali vai ser a data que o juiz falou, está determinado, é isso aqui, é vida eterna ou morte eterna. Agora deixa eu te perguntar, para esse nosso amigo que está assistindo lá, professor, às vezes eles confundem, acham que o inimigo ou alguém vai ficar ali atormentado ali muitos e muitos anos, parece que o negócio é eterno. Ajuda a esclarecer para a mente dessa pessoa que está assistindo, como que ele pode entender isso? Queridos, olha só, um céu, eu no céu e minha esposa ou minhas filhas aqui na terra sofrendo, não seria céu. Não seria. Então quando a Bíblia fala que será queimado eternamente, enquanto tiver matéria. Então, na hora que descer fogo do céu, o fogo vai consumir, enquanto tiver a matéria, vai estar sendo consumido. Acabou ali? Nunca mais. Porque acabou, para sempre. Fogo eterno. É o fogo eterno. Agora, querido amigo, na pergunta 6 do nosso guia fala o seguinte: Deus realmente destrói os maus? A gente, antes de ler isso aqui, lê para a gente 2 Pedro 3,9. Claro, 2 Pedro 3,9. Isso. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. verso 9. Diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, querido amigo, se você já ouviu falar que Deus não se importa com a gente, se você já ouviu falar que Deus não é justo, porque vai matar aqueles que não querem segui-lo, não é bem assim. Deus faz de tudo que Ele pode para nos salvar. Sim. Agora, então, na pergunta aqui, Deus realmente destrói os maus? Não. Deus não destrói os maus, Deus não mata o ímpio. O que Deus destrói é o pecado. Mas como as pessoas que não querem fazer a vontade de Deus não querem largar o pecado, então Deus vai ter que destruir. Vai junto com o pecado. Exatamente. Então, para Deus, Ele precisa destruir o pecado, não o pecador. Mas, infelizmente, porque nós somos pecadores, né? Agora nós escolhemos abandonar o pecado e seguir a vontade de Deus. Aqui, Deus, nesse último instante que o Robson comentou aqui, que é após o milênio, onde Jesus voltará com a nova terra, onde eu e você poderemos estar dentro dela, aqueles que não quiserem abandonar o pecado estarão do lado de fora e ali serão destruídos para sempre. Querido amigo, qual que é o que o teu coração quer? Fazer a tua vontade ou fazer a vontade de Deus? Estar após o milênio dentro de Jerusalém ou fora de Jerusalém? Se você não abandonar o pecado, você vai ser destruído com o pecado. Agora, a escolha não é de Deus, a escolha é minha. Porque o que Deus podia escolher por mim, Ele já fez. Ele já nasceu nesse mundo, Ele já foi crucificado, Ele já foi ressuscitado e Ele agora só virá nos buscar. Ele dá para mim, para você e para todos vocês que nos acompanham, Ele nos dá a oportunidade a cada dia, enquanto estivermos vivos, de mudar de vida. Amém. E aí vamos ler isso aí que você estava lendo ali, capítulo 21. Vamos. Essa promessa de Apocalipse 21, ela precisa ser uma realidade diária na nossa vida. Lê para a gente então, Robson. 21 ou 20? Novo céu e nova terra. Isso. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo será com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá mais, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Mas continua, professor? Verso 7. Tá. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa é a promessa de Deus para nós, de vivermos num lugar onde não haverá mais morte nem dor. Estamos vivendo hoje um mundo muito complicado. Angústia se vai pegar o vírus ou não, é só coisa ruim, mas Deus promete: olha, não haverá mais lágrimas, não haverá mais luto, não haverá mais nada. Sim. Mas no capítulo 22, do verso 8 em diante, fala assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorar. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E o verso 10, disse-me ainda: Não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E aí, isso é que eu quero que a gente preste atenção. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso que eu li aqui vai acontecer após o fechamento da porta da graça. Sim. A partir do momento que vai acontecer o fechamento da porta da graça, aquele que está salvo vai ser salvo, aquele que está perdido vai continuar perdido. Então é o momento onde que o justo continuará fazendo justiça e onde o injusto continuará sendo injusto. A escolha é minha, a escolha é sua. Que Deus te abençoe, que Deus seja uma realidade na sua vida e que esse orgulho que Satanás desenvolveu no seu coração ali no céu e de lá foi expulso, trazendo uma terça parte do céu, onde esse mesmo sentimento ele colocou no coração de diversas pessoas, diversos líderes religiosos, de diversas lideranças políticas. Esse orgulho ele não venha a alcançar o nosso coração, para que possamos ser semelhantes a Jesus, humildes e simples, mas lembrando que somos filhos do Rei do Universo. Fantástico. Amém. Com esse pensamento, né, acho que poderíamos encerrar, Sim, né, professor? sim. Nesse momento, quero pedir que o professor David dirija uma oração a você, querido amigo que está aí nos assistindo, que você possa se entregar a Jesus e prestar atenção nessa mensagem poderosa Amém. da Palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, gratos somos ao Pai pela vida, pelo Amém. cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Neste momento, Pai, suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos Amém, pecados, Senhor. faça com que possamos gastar cada dia nosso Amém. contemplando a Tua misericórdia, contemplando a Tua graça, Amém. contemplando o Teu sacrifício, Amém. para que dessa forma possamos mudar a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Amém. Senhor, se por acaso alguns dos que nos assistem, ou até mesmo nós, tenhamos algum sentimento de orgulho, Amém. tira de nós isso, Senhor. Faça com que possamos ter um sentimento de humildade, Amém. um sentimento de reconhecimento que não temos nada. Tudo que temos e somos vem de Ti. Amém. Guarda, cuida de nós, cuide de mim, cuide do Robson também. Amém. No seu ministério, que Amém. Cada dia mais possa alcançar pessoas para Amém. Levar aos Teus pés. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.